Você já se perguntou por que algumas batalhas espirituais que enfrentamos parecem começar antes mesmo de nascermos? Por que certas lutas parecem acompanhar famílias por gerações inteiras? Em Gênesis 25, nós encontramos a origem de um dos maiores mistérios espirituais da Bíblia. A rivalidade entre dois irmãos que se tornariam dois povos, duas nações e dois destinos completamente opostos, Jacó e Esaú. Este capítulo não fala apenas de um nascimento. Fala de um chamado, de uma guerra espiritual travada dentro do ventre, de escolhas que moldam o futuro, de uma promessa que parece impossível, e de um propósito divino que se revela de forma silenciosa, profunda e surpreendente. Abra a sua Bíblia em Gênesis 25 e prepare-se para mergulhar em um dos capítulos mais importantes da história bíblica. Porque aqui começa uma batalha que atravessa gerações, que constrói destinos e que revela o poder da soberania de Deus. Nada aqui é por acaso. Nada é acidental. Cada detalhe deste capítulo carrega uma revelação. E hoje nós vamos descobrir cada uma delas juntos. Então já deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar. Gênesis 25 abre um dos capítulos mais marcantes da história bíblica, porque ele encerra um ciclo e inicia outro. É aqui que o amigo de Deus, Abraão, termina sua jornada na terra, e um novo capítulo da promessa se inaugura com Isaque e seus filhos. Mas a forma como tudo acontece revela muito mais do que uma simples transição de gerações. Este capítulo está carregado de profecias, simbolismos espirituais e detalhes que explicam conflitos que vemos até os dias de hoje. A morte de Abraão, o encerramento de uma era profética. O capítulo começa nos lembrando de algo grandioso. O homem escolhido por Deus para iniciar uma nação. Aquele que deixou tudo para obedecer, finalmente descansa. Abraão morre, farto de dias, expressão que significa plenitude, missão cumprida, promessa transmitida. Ele não viu tudo, mas viu o suficiente para saber que a promessa estava viva. E a Bíblia destaca que Isaque e Ismael juntos o sepultaram. Isso é extraordinário. Dois irmãos divididos pela história, pela origem, pela promessa, pela convivência, agora reunidos diante da morte. A Bíblia não desperdiça detalhes. Deus nos mostra que até aquilo que parecia perdido, Ele consegue trazer para um lugar de honra. Mesmo separados, ambos reconhecem a autoridade espiritual de Abraão. O túmulo escolhido também não é qualquer um. A caverna de Macela, a mesma onde Sara foi sepultada. Ali está a marca do início e do fim da caminhada patriarcal. O lugar onde o marido chorou a esposa é agora o lugar onde o filho honra o pai. O ciclo se fecha com reverência. A linhagem de Ismael. Deus não esquece o que promete. Antes de apresentar o nascimento dos gêmeos, o texto mostra a genealogia de Ismael. Por quê? Porque Deus deseja deixar claro que nenhuma palavra dele cai por terra, mesmo quando o homem tenta contrariar seu plano. A promessa que o Senhor fez a Agar é cumprida em detalhes. Ismael se torna pai de 12 príncipes, exatamente como Deus havia dito. E mais, suas cidades se estendem desde Avilá até Sur, o que significa domínio territorial. Isso nos mostra que a bênção prometida a Abraão fluía até mesmo sobre aquele que não carregava a promessa da aliança. Isso é soberania. Isso é fidelidade divina. Ismael se torna uma grande nação, mas não a nação da promessa. Essa seria outra história. Mas há um detalhe profundo. Ismael morre na presença de todos os seus irmãos. Isso ecoa novamente a profecia feita a Agar, que ele seria como um jumento selvagem, vivendo em conflito com seus parentes. A Bíblia não exagera. Ela fecha o ciclo de Ismael exatamente como o iniciou, com conflito. A linha do conflito natural se encerra para que a linha do conflito espiritual comece. A esterilidade de Rebeca, quando o impossível prepara o milagre. Agora a narrativa muda para Isaque. E, mais uma vez, encontramos um padrão divino: esterilidade. Sara foi estéril. Agora Rebeca também é estéril. Por quê? Porque Deus estava ensinando o mesmo princípio que se repete em toda a Escritura. A promessa nunca nasce pela força humana, mas sempre por intervenção divina. A Bíblia diz que Isaque orou por Rebeca, e o Senhor o ouviu. Diferente de Abraão, que tentou ajudar Deus produzindo Ismael, Isaque decide esperar.
Ele não tenta resolver com sua própria força, não tenta criar atalhos. Ele intercede até que o milagre aconteça. E Deus abre o ventre. Mas este não é um nascimento comum. Não é apenas uma gravidez que chegou depois de anos de oração. Há algo acontecendo que excede o milagre físico. Há uma batalha espiritual sendo travada dentro daquele ventre. A luta no ventre. 2 nações, 2 destinos, 2 dimensões espirituais. A Bíblia diz que os filhos lutavam dentro de Rebeca. Ela não entende o que está acontecendo. Sente dor, sente desconforto, sente que aquilo não é natural. E ela busca ao Senhor. Essa atitude é rara. A maioria das pessoas buscaria uma explicação humana. Mas Rebeca corre para Deus. E Deus revela um dos segredos mais extraordinários do livro de Gênesis. 2 nações estão no teu ventre. 2 povos se separarão de ti. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Aqui está o coração espiritual do capítulo. Deus está formando 2 linhas que se chocariam até o fim da história. Esaú representaria a força humana, o impulso, o natural, o terreno. Jacó representaria a promessa, o espiritual, o invisível, o propósito eterno. A batalha não começa quando eles crescem, mas sim antes de nascerem. Deus está nos mostrando que há conflitos que são espirituais antes de serem naturais, que há guerras que nascem na origem, não na circunstância. Rebeca carrega em seu ventre 2 dimensões espirituais. A luta revela que cada promessa verdadeira traz consigo resistência. Cada propósito produz oposição. E não há grandes chamados sem grandes batalhas. O mais velho servir o mais novo é algo revolucionário para a cultura da época. A primogenitura dava posição, autoridade e herança dobrada. Mas Deus está invertendo a lógica humana. Ele sempre faz isso quando quer provar que o propósito não depende da ordem natural, mas da escolha divina. Vimos a formação espiritual do conflito. Agora acompanhamos como esse embate interior se manifesta na vida prática. Cada detalhe do nascimento, cada característica de Jacó e Esaú e cada atitude deles revela códigos espirituais profundíssimos que explicam não apenas a história dos patriarcas, mas a própria natureza da relação entre carne e espírito em nós. O nascimento, um evento profético disfarçado de acontecimento familiar. A Bíblia afirma que Esaú nasce primeiro, ruivo e como um manto de pelos. Isso simboliza força, selvageria, impulso, natureza bruta, exatamente como Deus havia revelado a Agar sobre Ismael, um homem selvagem. Nota que a linhagem da carne repete padrões: força, aparência, instinto. Esaú representa o homem natural, guiado pelos sentidos. Jacó, porém, nasce agarrado ao calcanhar de seu irmão. Isso nunca deve ser visto como inveja, como alguns erroneamente interpretam, mas como destino profético. Ele nasce lutando pelo que é seu, avançando em direção ao propósito que Deus havia declarado ainda no ventre. A imagem é poderosa. A promessa segura o calcanhar da carne para não deixá-la avançar sobre aquilo que Deus planejou. A Bíblia está dizendo: a guerra não começou na vida adulta dos dois, ela começou no nascimento. E, espiritualmente, isso nos ensina que aquilo que Deus coloca dentro de nós sempre nasce cercado de oposição. Toda promessa verdadeira vem acompanhada de resistência. O crescimento dos irmãos, 2 naturezas formando 2 caminhos. O texto diz que Esaú se torna perito caçador, homem do campo. Forte, rápido, aventureiro, destemido. Ele vive da adrenalina, do agora, da força física, do suor. Ele é guiado pela natureza humana, pelos impulsos, pelo desejo imediato. Jacó, por outro lado, é descrito como homem pacato, que habitava em tendas. Mas isso não significa fraqueza, significa profundidade. A tenda é símbolo de intimidade, de reflexão, de propósito, de vida interior. Ele prefere o conhecimento ao impulso, prefere a promessa ao imediatismo, prefere a herança ao prazer. Perceba, os 2 irmãos revelam 2 dimensões dentro de nós: a carne e o espírito. Esaú quer o agora, Jacó quer o depois. Esaú vive para saciar, Jacó vive para construir.
Esaú se move por instinto. Jacó se move por direção. E o texto acrescenta algo surpreendente. Isaque amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Essa divisão não era favoritismo por capricho. Era resposta de alinhamentos espirituais. Isaque se conecta emocionalmente com Esaú porque sua força aparente impressiona. Mas Rebeca ouviu a voz de Deus sobre o destino dos dois e reconhece no comportamento de Jacó os sinais da promessa. O prato de lentilhas, o momento em que o invisível vence o imediato. Chegamos então à cena mais conhecida do capítulo, mas muitas vezes mal compreendida: a troca da primogenitura. Esaú volta exausto do campo e encontra Jacó cozinhando um guisado. Ele pede o alimento, e Jacó faz uma proposta radical: vende-me hoje a tua primogenitura. A maioria das pessoas interpreta esse momento apenas como esperteza de Jacó, mas espiritualmente é muito mais profundo. Jacó desejava algo que Esaú desprezava. Jacó valorizava o que Esaú considerava inútil naquele momento. Jacó tinha visão para o futuro. Esaú tinha fome do presente. A primogenitura não era apenas uma bênção material. Era uma transferência espiritual de autoridade. Era o direito de liderar a família, de representar a linhagem da promessa, de carregar o legado de Abraão. Mas Esaú olha para tudo isso e diz: para que me serve isso agora? Estou morrendo de fome. Aqui está o ponto mais profundo. Esaú não estava morrendo. Ele estava exagerando. Ele estava sendo dominado pela emoção. Ele troca destino por comida, promessa por lentilhas, futuro por alívio imediato. Quando a Bíblia diz: assim desprezou Esaú a sua primogenitura, ela está revelando o coração dele. Ele não acreditava na promessa, nem na aliança, nem no propósito. Essa é a verdadeira gravidade da cena. Jacó não é ladrão aqui. Jacó é visionário. Ele quer aquilo que Esaú não tem maturidade para manter. E Deus havia dito antes mesmo de nascerem que o mais velho servirá ao mais novo. A atitude de Esaú apenas confirma o destino. O princípio espiritual escondido. Carne sempre troca aquilo que espírito protege. Esaú representa tudo que é urgente, emocional, impulsivo. Jacó representa aquilo que é duradouro, profundo, durável. A carne vive para satisfazer necessidades imediatas, mesmo que isso custe o propósito. O espírito vive para honrar o propósito, mesmo que isso custe o agora. Quando você age pela carne, você vende o futuro por alívio. Quando você age pelo espírito, você sacrifica o alívio para proteger o futuro. E é por isso que o Novo Testamento traz Esaú como símbolo de alguém que vive sem profundidade espiritual. Alguém que troca tesouros eternos por prazeres momentâneos. Deus confirma sua escolha através dos frutos, não através da força. Jacó é falho, imperfeito, humano, assim como nós. Mas ele tem uma qualidade que emociona o coração de Deus. Ele deseja aquilo que Deus deseja. Ele valoriza o que o céu valoriza. Ele quer o que é eterno. Ele enxerga o que é invisível. Esaú, por outro lado, tem atributos humanos admiráveis, mas não tem interesse no espiritual. Ele não está preocupado com o invisível, com o propósito, nem com a linhagem divina. A escolha de Deus não é favoritismo, é alinhamento. Deus escolhe quem deseja caminhar com Ele. No fim desta parte, vemos 3 verdades gigantescas emergindo do capítulo. 1. A promessa nunca depende da força humana, mas da intervenção divina. 2. A batalha espiritual começa antes mesmo do nascimento. 3. O destino pertence àqueles que valorizam o que Deus valoriza. Ao avançarmos na revelação de Gênesis 25, percebemos que o episódio do prato de lentilhas não foi um acontecimento isolado, mas a manifestação de uma realidade espiritual que já estava em curso antes do nascimento dos irmãos. A disputa entre Jacó e Esaú é a representação viva de um princípio que se repete nas Escrituras e que define o destino daqueles que estão em aliança com Deus. A carne sempre tenta se impor, mas a promessa sempre prevalece. A primogenitura, para os antigos, não era apenas uma posição familiar, mas um papel espiritual. O primogênito era responsável por carregar a autoridade patriarcal, cuidar do legado, dar continuidade à linhagem e preservar os pactos estabelecidos por Deus.
No caso de Abraão e seus descendentes, isso se tornava ainda mais profundo, pois envolvia a continuidade da promessa messiânica. Por isso, a atitude de Esaú tem um peso tão significativo. O que ele despreza não é apenas um título, é a oportunidade de ser parte da linha direta através da qual Deus revelaria seu plano de redenção. Para compreender a dimensão completa desse conflito, precisamos examinar a mentalidade de cada um. Esaú cresceu valorizando o imediato. Ele era forte, habilidoso, veloz, confiante em suas próprias capacidades. Ele acreditava que podia conquistar tudo o que queria pela força dos braços. Para ele, a primogenitura era apenas um aspecto simbólico, sem importância prática naquele momento. Sua visão era limitada ao presente, às necessidades físicas, às demandas urgentes. Ele não enxergava valor no que não lhe trazia retorno imediato. Jacó, por outro lado, possuía sensibilidade espiritual. Desde jovem, não se deixava levar pelo impulso. Ele observava, refletia, ponderava. Sua natureza era de alguém que valoriza o invisível. Ele cresceu escutando sobre o pacto entre Deus e Abraão, sobre a promessa da terra, sobre a formação de uma grande nação. Ele sabia que aquilo tinha valor eterno. Por isso, quando surge a oportunidade de adquirir legalmente a primogenitura, Jacó enxerga o momento como decisivo. Ele não está explorando o irmão, mas garantindo que a promessa caia nas mãos de alguém que acredita nela. A Bíblia afirma que Esaú comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Essa frase parece banal, mas revela o estado espiritual dele. Ele não se arrepende. Ele não volta atrás. Ele não reflete. Ele trata a primogenitura como algo sem importância. Ele abandona um destino eterno por alguns minutos de saciedade. Esse comportamento é tão significativo que o autor aos Hebreus o descreve como profano. Ou seja, alguém incapaz de perceber a santidade do que está diante de si. O contraste entre os irmãos é intencional e didático. Deus está mostrando que a promessa não é preservada pela força física, mas pela disposição espiritual. Ainda que Esaú parecesse mais preparado humanamente, seu desprezo pelo espiritual o desqualifica. Jacó, apesar de suas falhas e limitações, demonstra zelo genuíno por aquilo que Deus valoriza. E essa atitude será determinante em toda a sua trajetória. Quando a Bíblia nos mostra Jacó agarrando o calcanhar de Esaú, ela está anunciando simbolicamente que a promessa não depende da ordem natural. A primogenitura não pertence simplesmente ao primeiro a nascer, mas ao primeiro a valorizar o propósito. O que Deus começa no espírito não pode ser governado pela carne. Por isso, mesmo que Esaú tenha saído primeiro, Jacó já estava espiritualmente posicionado para assumir o papel. Essa dinâmica se repete ao longo de toda a Escritura. Deus escolhe Abel e rejeita Caim, mesmo que Caim seja o primogênito. Deus escolhe a linhagem de Sete após a queda de Abel. Deus escolhe Isaque e não Ismael, mesmo Ismael sendo o mais velho. Escolhe Jacó e não Esaú. Escolhe José e não Rúben. Escolhe Davi e não Eliabe, ainda que Eliabe fosse mais forte e mais apto militarmente. Em todos os casos, a mensagem é a mesma. Deus não olha a aparência nem o vigor humano. Ele olha o coração que se alinha ao seu propósito. A troca da primogenitura também nos ensina que o valor que damos àquilo que Deus nos entrega determina nossa capacidade de avançar espiritualmente. Há pessoas que carregam dons, oportunidades e chamados impressionantes, mas os desprezam por estarem ocupadas com necessidades temporárias. Outras, aparentemente comuns, avançam para níveis espirituais extraordinários porque valorizam aquilo que o céu valoriza. Jacó representa este segundo grupo. O capítulo também evidencia como decisões aparentemente pequenas definem destinos inteiros. Esaú não assassinou, não cometeu um grande pecado público, não destruiu nada. Ele apenas tomou uma decisão precipitada baseada em um impulso. Essa negligência alterou para sempre o rumo da história. O que muitas vezes destrói nossa caminhada não é um erro gigantesco, mas a soma de pequenas decisões motivadas pela pressa, pela fome emocional, pela falta de visão.
A atitude de Jacó revela que aqueles que compreendem a importância do propósito divino agem intencionalmente. Ele não estava apenas cozinhando um alimento, ele estava se preparando espiritualmente. Ele sabia o peso da primogenitura. Ele esperou o momento certo. Sua estratégia pode parecer ousada, mas era movida por profunda compreensão espiritual. Tudo que é valioso no reino de Deus exige busca, esforço, intenção. Nada é conquistado por quem o trata com indiferença. O texto também nos mostra o papel fundamental de Rebeca na formação de Jacó. Ela havia recebido a revelação divina quando gestava os gêmeos. Ela sabia quem Deus escolhera. Ela entende que o propósito não pode ser entregue a alguém que não o valoriza. Essa consciência molda sua relação com o filho mais novo. Não é favoritismo emocional, é discernimento espiritual. Rebeca conhece a voz de Deus e reconhece o cumprimento da profecia nos comportamentos dos filhos. A narrativa de Jacó e Esaú revela ainda um princípio essencial sobre heranças espirituais. Elas não são transmitidas automaticamente. A linhagem não garante maturidade espiritual. Esaú é descendente direto de Abraão, mas não valoriza a promessa. O fato de estar próximo da bênção não significa que alguém a entende ou a deseja. O interesse pela promessa é um posicionamento individual. Ao analisarmos esse capítulo, entendemos que a tensão entre Jacó e Esaú não termina aqui, mas se tornará o fio condutor de toda a história bíblica. Esse conflito se manifestará nos descendentes dos dois, nas nações que surgirão deles, nos reinos que disputarão território e identidade. A luta entre carne e espírito não é apenas pessoal. Ela se expande para esferas familiares, sociais e até proféticas. A atitude de Esaú ainda ecoa no mundo. Ele representa todos aqueles que se distraem com o imediatismo e trocam destinos grandiosos por satisfações momentâneas. Já Jacó representa todos os que, mesmo cheios de imperfeições, insistem em buscar o propósito eterno. Esse contraste continua vivo, porque a natureza humana continua sendo dual. Há um Esaú e um Jacó dentro de cada um de nós. E o que decidimos alimentar determina quem prevalece. No final desse capítulo, a Bíblia nos deixa diante de uma reflexão profunda. A promessa é sempre entregue aos que a honram. Deus não força ninguém a cumprir destino. Ele chama, mas também observa quem responde com reverência. Ele dá sinais, mas testa quem de fato acredita. O plano divino está disponível, mas é acessado por aqueles que reconhecem seu valor. E este é o grande legado de Gênesis 25. A revelação de que o propósito não se impõe pela força, mas se estabelece pela fé, pelo zelo e pela disposição de caminhar em direção ao que Deus prometeu. E quando olhamos para tudo o que Gênesis 25 nos revela, entendemos que não estamos apenas diante de uma história familiar antiga, mas diante de um espelho espiritual que expõe escolhas, valores e destinos. Jacó e Esaú não representam apenas dois irmãos. Representam duas posturas que continuam moldando vidas até hoje. A postura de quem vive pelo impulso e a postura de quem vive pela promessa. A postura de quem troca o eterno pelo imediato e a postura de quem enxerga valor naquilo que Deus entrega. A postura de quem alimenta a carne e a postura de quem alimenta o espírito. O texto nos mostra que Deus não escolhe baseando-se na força, mas no propósito. Não escolhe pelo talento, mas pela disposição. Não escolhe pela ordem natural, mas pela sensibilidade espiritual. A história dos dois irmãos nos conduz a uma verdade inegociável. Para caminhar com Deus, não basta nascer em um ambiente abençoado. É preciso valorizar aquilo que Ele valoriza. É preciso honrar o que Ele entrega. É preciso desejar o que Ele determina. E assim, ao encerrar este capítulo, vemos que a promessa avança. Apesar do conflito, apesar da tensão, apesar das diferenças, Deus continua conduzindo a história rumo ao cumprimento do que prometeu a Abraão. O pacto permanece. A promessa continua viva. O propósito segue se revelando, passo a passo, geração após geração. Se este estudo falou com você, se abriu seus olhos espirituais, se trouxe entendimento e profundidade, então inscreva-se no canal Bíblia Revelada,
deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa mergulhar nas Escrituras com clareza, profundidade e revelação. Aqui nós estudamos a Bíblia com responsabilidade, precisão e intensidade espiritual, para que cada capítulo se torne luz para o nosso entendimento. E prepare-se, porque no próximo capítulo, Gênesis 26, vamos entrar em uma das passagens mais surpreendentes sobre Isaac. Um capítulo que revela poços, disputas, transferências de território, a manifestação do favor de Deus em tempos de crise e um dos momentos mais fortes da confirmação da promessa sobre a segunda geração. Vamos ver como Deus honra quem permanece, como ele amplia território e como ele revela sua fidelidade em meio à oposição. Não deixe de acompanhar. O que vem no próximo estudo é profundo, revelador e necessário para entender a continuidade da promessa. Se este estudo falou ao seu coração, então aproveite este momento para fortalecer a nossa comunidade de estudos bíblicos. Inscreva-se no canal Bíblia Revelada, ative as notificações para não perder nenhum capítulo desta jornada. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender as Escrituras com profundidade, clareza e revelação. Aqui nós estudamos a palavra com seriedade, revelando cada detalhe que muitos passam despercebidos. Junte-se a nós e continue crescendo